Este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo. Nós temos também o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a PEC 412 da autonomia da Polícia Federal. E para falar sobre este assunto importante, que tem tudo a ver, inclusive, com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, trouxemos hoje a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal de São Paulo e diretora da ADPF São Paulo, delegada federal Tânia Prado. Como anfitrião hoje temos o presidente da ADPESP, o doutor Gustavo Mesquita. Doutor Gustavo, queria passar a palavra ao senhor apenas para dar as boas-vindas para a doutora Tânia, para falar sobre este assunto bastante pertinente sobre a PF e a Polícia Civil. Perfeitamente. Seja muito bem-vinda, doutora Tânia. Muito obrigada. É uma honra recebê-la. Doutora Tânia, além de amiga, é uma parceira na luta pelo fortalecimento da carreira, das prerrogativas de delegado de polícia e da Polícia Judiciária. Muito obrigada. Prazer e uma honra tê-la aqui. Doutora Tânia, vamos começar do princípio. Muita gente que está nos assistindo provavelmente não sabe do que é PEC 412, nada disso. Então vamos esclarecer o que vem a ser a PEC 412 e por que ela é chamada de PEC da autonomia da Polícia Federal. Certo. Então, começando do começo, né? O Brasil, em 1988, promulgou a Constituição, que é vigente, e essa Constituição, ela colocava ali a Polícia Federal dentro do capítulo de Segurança Pública, no artigo 144, e ali estão delineadas as principais atribuições da PF. Naquele momento, em 1988, pós, né, um momento histórico todo ali, que a Polícia Federal tinha uma outra função e tal, não se vislumbrava um papel da Polícia Federal tão forte como temos hoje, sobretudo no combate à corrupção, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, dentre outros crimes. E naquele momento, então, a PF era tratada ali debaixo do guarda-chuva da segurança pública, junto com as demais polícias. Acontece que, ao longo do tempo, a PF começou a se destacar, então, com investigações de macrocriminalidade. Foi todo um processo evolutivo da instituição, um fortalecimento que foi acontecendo ali à medida que os casos foram aparecendo, atuando ali em conjunto com a Justiça Federal, com o Ministério Público Federal, Receita Federal, Controladoria, né, em diversas situações de cooperação internacional. E aí chegamos no estágio que nos encontramos hoje, não só após a Operação Lava Jato, mas depois de várias operações, né, que culminaram com a prisão, a condenação de corruptos e de criminosos de colarinho branco. E aí, né, então, o que acontece? A partir do momento em que a PF começou a agir em cima daquelas pessoas poderosas, aí nós percebemos a nossa vulnerabilidade. Então, em 2009, já naquele momento pós-apuração do mensalão, nós concebemos ali a necessidade de colocar no texto dessa Constituição de 88, colocar a autonomia da PF. Por quê? Começamos a notar que, conforme o governante do momento, tal, as ingerências externas começaram a aparecer, e aí qual que é o ponto fraco da PF? Não tem a capacidade de se gerir sozinha, de definir o seu orçamento, a sua administração e a sua parte funcional, a nomeação para os cargos de confiança, etc., não parte ali, não é chancelada pela própria Polícia Federal. Depende dos superiores hierárquicos, que ali, naquele momento, a gente estava dentro do Ministério da Justiça, agora mudamos para o Ministério da Segurança Pública. Então, a Polícia Federal ficou vulnerável e exposta. E quando você realmente combate crimes que afetam interesses dos poderosos, aquele orçamento da PF foi sendo diminuído, os concursos deixaram de ser abertos, os cargos foram ficando vagos, sem a devida reposição. E aí ficou bem claro que sem autonomia a Polícia Federal não consegue trabalhar como deveria, e olha que tem muito trabalho. E quando você vê que a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, ela é de 2009 e até hoje mal andou no Congresso Nacional, então é porque o tema realmente é
é um desafio, é uma questão muito difícil e vital para a Polícia Federal. Esse tema autonomia, doutor Gustavo, também é extremamente relevante para a Polícia Civil, né, de São Paulo. Sem dúvida alguma, eu sempre faço questão de frisar, a Polícia Civil, as polícias civis dos estados, elas são as polícias judiciárias dos estados, assim como a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União, em âmbito federal. Então nós guardamos essa similaridade em relação a esse caráter de polícia de Estado. Polícia de Estado é aquela polícia que ela defende, ela visa fortalecer e defender as instituições, o Estado democrático de direito, independentemente do governo que lá se encontra. Se a gente for analisar o espírito constituinte do legislador constituinte de 88, ao criar as polícias judiciárias, a gente percebe muito claramente que ele tinha essa intenção realmente de criar uma polícia de Estado que tivesse liberdade para investigar quem quer que seja. Muitas vezes o próprio governante, muitas vezes o chefe do Poder Executivo. Porém, por um lapso, creio eu, o legislador ele esqueceu de dar a essa polícia judiciária as prerrogativas necessárias, as prerrogativas que foram concedidas, por exemplo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, não foram dadas às polícias judiciárias. Então, realmente isso prejudica naturalmente a atribuição de polícia judiciária, na medida em que muitas vezes um governante pode colocar como chefe dessa polícia judiciária um delegado que seja de sua confiança e que assim ele se blinda contra uma eventual investigação. Então essa questão da autonomia, ela envolve diversos instrumentos, né, e ela é fundamental. Ela é fundamental não só para a Polícia Federal, como para as polícias civis dos estados também. E é difícil, né, doutora, conceber, é difícil que os poderosos concebam facilmente esse instrumento de autonomia tão importante, não é? A senhora disse que a ideia partiu, ou a proposta é de 2009, nós estamos em 2018, quase 10 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. E olha que não foi falta de fazer campanha, nós pegamos assinaturas ali, explicamos para cada pessoa que assinou aquilo. Não foi aquela coleta de assinatura que a pessoa nem sabe que está apoiando. Nós explicamos o texto, é bem curtinho, bem fácil de entender. Né? Que ele coloca ali que uma lei complementar vai dispor sobre a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Polícia Federal. É isso. E aí uma lei complementar vai entrar em detalhamento sobre, né, seria uma lei orgânica da Polícia Federal, que nós até hoje não temos uma lei orgânica. Veja que absurdo. Não tem a PF, não tem uma lei orgânica? Não tem lei orgânica. Nós temos leis esparsas, leis antigas, decreto-lei, tudo. Mas, por outro lado, tivemos uma evolução muito boa no que diz respeito às normas de processo penal. Não o Código de Processo Penal propriamente dito, mas leis que vieram depois, né? Então, como, por exemplo, a Lei de Combate ao Crime Organizado. A Lei 12.830 de 2013. Então, naquele momento, logo depois das manifestações, e o Congresso Nacional foi muito cobrado pela população, por que é que não votava leis que batessem ali na corrupção, no crime organizado e tal. E naquele momento, em 2013, várias leis importantes, né, foram aprovadas, e eu destaco essas duas. E aí o delegado de polícia passou a ter uma proteção de não poder ser tirado de uma investigação, né, o inquérito não poderia ser avocado, passado para outra autoridade policial, senão com um devido fundamento, e aquilo tem que ser motivado. E se aquilo não for respeitado, o judiciário tem que corrigir. Então, assim, a gente até fala muito, né? Se o delegado tem autonomia ali no seu trabalho e tal. É isso que eu ia perguntar. A autoridade policial tem autonomia para investigar? De certa forma, sim, porque há essa proteção legal. Mas, por outro lado, quando você vê a instituição que é vulnerável ali à nomeação para cargos de confiança, das chefias, né, de diversos setores, o comando do órgão, são funções à escolha do governante, do presidente da República, do ministro, ali você fala, certo, então o delegado que está investigando aquele caso sensível, ele tem ali o acompanhamento, né, da Justiça, do Ministério Público, da própria advocacia também, da sociedade, da imprensa. Ele tem controle, mas ao mesmo tempo esse controle ele também protege o trabalho dele. Então ele não pode ser tirado ali daquele caso. Mas como que você faz se esse delegado não tiver equipe, não tiver recursos, não tiver uma simples viatura para ir fazer um acompanhamento de alguma coisa que ele tem que fazer na investigação?
se ele não tiver o computador com aquele sistema que ajuda a fazer um monitoramento, uma série de recursos importantíssimos para fazer uma perícia também, né? Então essa falta ali da autonomia a gente vê aí na nossa irmã, entidade irmã, a Polícia Civil, o problema é igual, porque nem sempre o cidadão sabe a diferença, mas a diferença está só na matéria, mas somos delegados ali trabalhando com investigações da mesma forma. Não, sem dúvida. De fato, a remoção do delegado hoje ela ficou muito mais dificultosa, até por conta da Lei 2.830, que fortaleceu as nossas prerrogativas. Porém, a falta de autonomia financeira, administrativa, orçamentária, ela gera situações em que muitas vezes, em que pese o delegado à frente de uma investigação ele não possa ser removido, há maneiras, muitas vezes, do governante de plantão sufocar aquela investigação, aquele delegado, por exemplo, com a falta de recursos, a falta de estrutura, né? Então, há maneiras de você sufocar uma investigação, mesmo sem a remoção do delegado, mas você tira o oxigênio para ele trabalhar. Você não remove ele, mas o governante ele tira seu oxigênio. E esse é o grande problema da falta de autonomia. Por isso que a autonomia, a PEC 412, é tão importante. E é necessário dizer também, nesses aspectos, nessas matérias, em que a classe política ruim, né, a classe política ruim, ela pode ser prejudicada, muitas vezes ela não vai votar uma matéria que possa lhe prejudicar. Então é muito importante a participação da sociedade, da população, para pressionar, que a população seja esclarecida e que pressione essa classe política para que vote e que altere essas matérias importantes. Porque se depender somente da classe política, infelizmente, eles não vão fazer. Eu acho que hoje a população tem um pouquinho mais de noção disso que o senhor está falando do que em anos atrás. O primeiro bloco do programa está terminando. Eu queria voltar à discussão no segundo bloco, partindo desse ponto. O quão as pessoas já entendem que é preciso pressionar justamente para que os políticos possam aprovar leis que possam interferir até no dia a dia deles. Podemos voltar falando sobre isso? Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate de hoje está conversando a respeito da PEC 412, da autonomia da Polícia Federal. O programa de hoje tem como anfitrião o Dr. Gustavo Mesquita, presidente da AADPESP, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. A convidada de hoje para falar sobre este tema é a doutora Tânia Prado, delegada federal, presidente do SINDPF-SP e diretora regional da ADPF aqui em São Paulo. Voltando ao assunto, eu queria que vocês, aliás, falassem para o nosso telespectador a respeito dessa questão. Vocês acham que a população hoje entende isso? Doutor Gustavo, o senhor encerrou o bloco passado falando que as pessoas precisam pressionar e tal. O senhor acha que já há uma conscientização? Ou a gente precisa trabalhar ainda, a polícia precisa trabalhar mais ainda para atingir isso? Bom, eu acho que a gente percebe aí pelos movimentos populares recentes, as manifestações iniciadas lá em 2013, a gente percebe que realmente a população está chamando para si essa responsabilidade e está se engajando muito mais no processo político, nas matérias de interesse público, porque percebe, acho que a população brasileira ela percebe realmente que se não depender de nós, todos nós, da sociedade civil, se a gente deixar o rumo do país apenas, infelizmente, na mão da classe política, a gente não vai conseguir fazer as reformas necessárias, né? Eu acho que a população brasileira hoje ela tem uma consciência política muito mais forte, e eu acho que cabe a nós, enquanto formadores de opinião, de certa forma, esclarecer a população muitas vezes sobre matérias que às vezes a população leiga não tem condição de ter acesso, de saber. Então eu acho que a gente tem esse dever, esse papel social, essa responsabilidade social muito grande de esclarecer a população. E é isso uma das nossas lutas.
Doutora Tânia, deixa eu perguntar uma coisa, a senhora que conhece outros países também. Existe autonomia na polícia em outros países? Quais? Um exemplo que nós, comentamos bastante é o exemplo do FBI dos Estados Unidos, que é a Polícia Federal Americana. Eles têm autonomia, inclusive, quem for assistir depois os filmes, tem muitos filmes que tratam desse assunto. Foi todo um processo também ali, conforme essa polícia começou a investigar casos importantes, relevantes, foi necessário dotá-la de autonomia, porque senão também não conseguiria trabalhar. E assim, quando a gente fala também das dificuldades da Polícia Judiciária como um todo, e a PF, a Polícia Civil estão dentro desse leque, nós temos também uma outra questão muito grande e importante, que é a nomeação para os cargos de comando. Nós vimos aqui, na virada do ano, a mudança 2 vezes do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. E isso aconteceu, acompanhado ali pela imprensa, que retratou muito fielmente ali o que estava acontecendo, acompanhou com toda a transparência necessária, foi fundamental essa atuação da imprensa. O que aconteceu ali? O diretor, que estava há vários anos, ele se aposentou e na sequência nomearam uma pessoa da escolha ali do governante. E não era alguém que tivesse sido votado, nem sabatinado, selecionado pelos delegados. No Ministério Público, eles têm esse costume, eles são respeitados nisso, eles fazem a votação entre eles, e os 3 mais votados, são colocados numa lista tríplice e encaminhada ali para quem seleciona quem vai ser nomeado, que é o presidente da República na esfera federal, o Procurador-Geral da República. E na PF não, eles nomearam uma pessoa ali que eles entenderam que tinha um perfil para isso, acabou não dando muito certo, aconteceram alguns fatos. Falou um pouquinho demais, doutora? Passou um pouquinho ali da medida, e aí foi nomeado um outro delegado, que tem um perfil mais próximo ao diretor que nós tínhamos antes, que está fazendo aí um bom trabalho, tudo. Mas a questão é que nós vamos ter agora uma mudança aí de presidente da República na virada do ano, e nós não sabemos como que vai ser isso, porque o atual diretor não tem mandato. Então ele pode ser substituído nessa mudança de governo. Então a gente não sabe, ele não consegue planejar as ações dele, porque a gente não sabe quem vai ser presidente. Então se tivesse um mandato, ele estaria protegido, ficaria 3 anos. E a gente está tentando ver se coloca no texto da Constituição, tem uma PEC também que está no Senado, a PEC 101 de 2015. Mas está parada ali, esperando a apresentação do relatório, é um processo lento, Agora, falando em nomeação para cargos, doutor Gustavo, aqui em São Paulo demorou, está demorando muito, Não, sem dúvida. A doutora Tânia trouxe à baila uma questão importante, que é a questão da nomeação do chefe da instituição, que é o delegado geral no caso da Polícia Civil, ou o diretor-geral no caso da Polícia Federal. E nós temos instrumentos na PEC citada pela doutora, e também aqui na Assembleia Legislativa, aqui em âmbito estadual, nós temos a PEC 7 de 2015, do deputado delegado Olim, que estabelece dispositivos importantes no sentido de assegurar uma maior autonomia à polícia e nessa questão de uma nomeação mais republicana, que são 2 dispositivos: a lista tríplice, a escolha pela classe de uma lista tríplice, e o governador então escolheria o delegado geral a partir dessa lista tríplice, nos moldes do que ocorre, por exemplo, com a Procuradoria, com o Ministério Público, e também com um mandato fixo. Ou seja, são 2 dispositivos que eles são importantes porque eles mitigam a influência política do Poder Executivo na instituição. Além de dar uma maior representatividade, que aquele chefe da instituição vai ser efetivamente aquele indivíduo que conta com o respeito e com o apoio de toda a instituição, isso também ele tem o condão de mitigar a influência política, para que o governador ele não coloque necessariamente um mau governante, que coloque alguém de sua estrita confiança, e assim ele se blinde contra eventuais investigações. Aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo, recentemente, a gente está assistindo uma situação séria, que é exemplo disso, dessa falta de autonomia, de como a influência política pode ser negativa. Nós estamos já há mais de 3 meses com um delegado-geral interino, que é um delegado-geral, o Dr. Júlio, que conta com respeito na instituição, mas ele está interino, o governador, ele ainda não nomeou oficialmente
Então, o delegado-geral que pese essa interinidade, ele não tem legitimidade para fazer o seu projeto e a sua equipe. Isso prejudica os rumos da instituição, né? E a gente percebe o uso político da instituição, nesse caso. A Polícia Civil sendo utilizada como moeda de troca para barganha política. Isso é muito ruim, muito ruim. Manteve um secretário de Segurança Pública fraco, que não conta com o respeito da instituição, da Polícia Civil, né? E um delegado-geral interino. Ou seja, isso é muito preocupante e é triste. E um eventual dispositivo como esse da lista tríplice viria sanar esse tipo de situação. E por outro lado, né, doutor, ainda que o delegado-geral já não fosse mais interino, haveria também o problema mencionado pela doutora Tânia: no fim do ano o governante troca, e aí já poderia vir um outro e trocar novamente o delegado-geral. Quer dizer, essa questão realmente é bastante... Exatamente, a polícia judiciária fica como um joguete, realmente, sem planejamento, né, sem planejamento estratégico a longo prazo. E no final das contas, o prejudicado maior sempre vai ser a população, sempre vai ser o cidadão. Os críticos da autonomia da Polícia Federal, doutora, alguns dizem, já li sobre isso, que não pode dar independência para a polícia não pode ser independente. Isso é uma crítica um pouco vazia, né? Porque já se sabe que não é isso que a polícia quer, né? Ou as polícias. Porque a defesa ali é de autonomia, não é independência. Quando a gente vai para aquele modelo da divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, ali cada um tem independência, mas eles se controlam entre eles, né, conforme está na Constituição. A Polícia Federal está pleiteando ali autonomia, que é muito menos do que a independência, até porque a autonomia, ela diz respeito à gestão das suas próprias delegacias, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente não conseguia nem criar uma delegacia sem autorização do ministro. Aí ele fez ali uma delegação, né, num dado momento em que o diretor-geral até pode criar uma delegacia, mas ele não pode criar cargos de confiança, não pode nomear essas pessoas, não pode escolher. Ele até indica, daí o nome pode ser barrado pela Casa Civil, como já aconteceu com um determinado colega. Como ele investigou uma pessoa importante, ele fala: não, esse daqui a gente não quer nomear. E o nome dele foi vetado. Então vejam até que ponto que chega a ingerência. Peraí, deixa eu entender uma coisa. O delegado-geral da Polícia Federal, se quiser nomear um superintendente, esse nome passa antes pelo ministro? Passa pelo ministro, passa pela Casa Civil também. Então, imagine isso, ele quer colocar alguém da confiança dele, que ele sabe que é bom para aquela função. Muitas vezes até demoram tanto que aí o diretor fala: bom, eu preciso de alguém, vou colocar outra pessoa. Pode ser esse? Esse pode. Então, às vezes não é nem explícito que eles vetam um nome. E é assim que funciona. Será que acontece o mesmo na Polícia Civil, doutor? O delegado-geral, que não é interino, por exemplo, para nomear um diretor, ele tem que também passar pelo crivo do governador? Isso acaba indo muito de cada governador, do estilo de cada governador, de influenciar nessa decisão ou não. Em tese, não há uma necessidade, não há uma obrigação legal de que isso seja feito, mas obedecendo uma cadeia de confiança, né, uma cadeia é natural que, se o delegado-geral ele é indicado pelo governador, os seus subordinados acabam tendo que atender uma certa anuência também do governador. Mas isso, novamente, eu acredito ser nocivo, né? Eu acho que se o chefe da instituição ele está nessa situação, ele tem que ter prerrogativa de fazer a equipe dele, independentemente do aval do chefe do executivo. Sabe o que eu queria perguntar a vocês, aproveitando que a gente está falando sobre autonomia? Um fato muito recente, ou num fato muito recente, o STF permitiu que o delegado de polícia ele faça acordos de delação premiada. Isso, de uma certa forma, não promove a autonomia da Polícia Civil e Federal? O que a senhora acha, doutora? O que a senhora acha, doutora? O Supremo, como ele reconheceu a constitucionalidade daqueles artigos da Lei de Combate ao Crime Organizado, em que está prevista o ato senso ali, né, a colaboração premiada, e no meio tem a delação, no momento em que ele reconhece isso, e esse texto já é de 2013, né, vejam como demorou, mas o texto estava em pleno vigor, tanto é que delegados firmaram vários acordos nesse meio tempo, né, de casos importantes, até de casos cotidianos ali, de flagrantes, de aeroporto, como eu tenho conhecimento, casos de inquéritos, né. Mas, enfim, isso daí ele garante, ele reforça a ideia de uma autonomia dentro da investigação. É um instrumento
que reforça a ideia do delegado como presidente da investigação, e é um instrumento, é um meio de prova para ele conseguir demonstrar que aqueles, né... Então é muito mais reforçando a figura do delegado de polícia do que a própria instituição em si. Exatamente. Naquelas investigações, o delegado tem o poder de firmar a colaboração premiada, que será analisada pelo Ministério Público e dará sua opinião, e aí o judiciário é que vai decidir se reduz a pena daquele investigado, se a colaboração for efetiva. Na verdade, a lei é muito clara, ela sempre deu à Polícia Judiciária essa condição, essa possibilidade de firmar o acordo de delação premiada. Que fique bem claro, o delegado ele não tem o poder, a prerrogativa de por si só, homologar a delação ou diminuir a pena. Claro que essa prerrogativa sempre vai ser a palavra final do judiciário, que vai homologar, o Ministério Público vai analisar a delação. Agora, é natural que... se a gente puder fazer, no curso da investigação, o delegado que preside aquele inquérito policial e está ali em contato direto com o investigado, com os fatos, com o calor dos fatos, se a gente puder fazer, e poderemos, agora ficou realmente muito claro com a decisão da STF e consolidado, quem ganha é a sociedade, porque a delação ela vai ser muito mais efetiva na fase do inquérito policial, tem a possibilidade de ser muito mais efetiva e de encontrar elementos probatórios ainda maiores. Então, acho que, na verdade, a gente tem que pensar um pouco mais em interesse público e menos em rivalidades institucionais, né? Na época da PEC 37, por exemplo, muito se dizia, o Ministério Público falava muito, quanto mais que não poderia ser, porque investigar, quanto mais gente investigando, melhor. Tudo bem, nos rendemos a tal argumento. Agora, no caso da delação premiada, muito mais agentes públicos também preparados e autorizados para tal, fazendo a delação premiada, não vai ser melhor para o interesse público? Nós não entendemos nem o porquê da PGR ter entrado com essa ADI questionando a constitucionalidade, mas acho que ficou muito pacífico, muito claro que não há qualquer dúvida em relação a isso. Muito bem, eu tenho que encerrar o programa agora. Dr. Gustavo Mesquita, muito obrigado pela sua presença. Doutora Tânia Prado, também muito obrigado. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito da PEC 412, da autonomia da Polícia Federal. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.